Olá, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Campani, da Universidade Federal de Pelotas, Departamento de Matemática e Estatística, e estamos aí numa sequência de videoaulas sobre lógica, da disciplina de estruturas lógico-dedutivas, e agora nós vamos então entrar, já definimos a sintaxe da lógica sentencial e a semântica, né, que é a tabela verdade, agora vamos entrar no método dedutivo da lógica sentencial, né? Bom, o cálculo proposicional, tá, ele inclui a linguagem da lógica sentencial e um conjunto de regras, um sistema de regras de inferências que são capazes de gerar todas as formas de argumentos válidos da lógica sentencial. Tá? Esse sistema de inferência, essas regras de inferência, não fazem nenhuma menção à semântica, né, a tabelas verdade, a semântica das proposições. Esse sistema de inferência trata apenas de manipulação de símbolos por meio de um conjunto de regras, tá? E, portanto, não considera os valores lógicos das expressões. Então, não é o método dedutivo da lógica sentencial que a gente vai apresentar, não é um método, não é um sistema semântico, é um sistema sintático. Por isso, a gente vai trocar aquele símbolo que nós tínhamos para tautologia e relação de consequência lógica, que era este aqui, que a gente tinha deixado bem claro que era um símbolo semântico, por este novo símbolo aqui, que representa o método dedutivo, então, da lógica sentencial, que é um símbolo sintático, que indica que alguma coisa pode ser deduzida a partir de outras por meio dessas regras de inferência, né, usando esse sistema que é puramente sintático. Muito bem, nós temos um teorema que eu não vou provar, que é o teorema 3, que diz, lembrando, se e somente se é o bicondicional, a equivalência, né? Diz que se isso é verdade, então aquilo é verdade, e se isso é verdade, então aquilo é verdade. Observem que o teorema 3 diz que se eu posso inferir a partir de um conjunto de proposições uma proposição P, tá? Então isso, se e somente se, o P é acarretado, né, implicado logicamente por A. Né, e aqui é aquele sistema semântico. Ou seja, ele está dizendo que existe, esse teorema afirma simplesmente que existe uma coerência entre o que a gente viu lá em tabela verdade e o que a gente vai ver agora no método dedutivo. Né? Tudo que a gente pode deduzir com tabela verdade pode ser deduzida aqui no sistema nesse método dedutivo, e só, nada mais além disso. Né? Existe uma coerência, então, entre os dois sistemas, o sistema semântico e o sistema sintático. Esse teorema é um pouco complicado de apresentar, né? Eu vou me furtar a apresentar ele. Vamos iniciar, então, pelas regras que são ditas não hipotéticas, porque não envolvem o lançamento de hipóteses. Essas são as regras mais simples, aquelas que sempre se inicia com elas, né? Depois, numa outra videoaula, vamos ver então as regras hipotéticas, né? Então, começando com as regras não hipotéticas, né? Que são estas aí, né? Em número de 9, né? Vamos ver então, vamos estudar uma por uma delas, né? Vamos centralizar aqui bem, né? Bom, a primeira regra é a regra que a gente chama de premissa e representa por um P maiúsculo, né? Porque a gente vai ter que sempre justificar cada passo da prova dizendo qual regra usou na dedução, né? No desenvolvimento da prova. Né? Então, a regra premissa P, né, diz que qualquer premissa que é fornecida no enunciado da prova pode ser introduzida na prova. Né? Então, normalmente um enunciado diz, sabendo-se isso, aquilo, provar não sei o que. Né? Ou seja, as premissas são as coisas que ficam antes desse símbolo aqui. Ou seja, as premissas são as proposições que estão nesse conjunto A de premissas. Né? Então, premissa, a primeira regra, então. Segunda regra, regra modus ponens, MP, né? Modus ponens é latim para dizer modo de pôr. Diz o seguinte, diz que se eu tenho uma fórmula alfa e uma implicação alfa implica beta, então podemos deduzir beta. Tendo uma implicação e o antecedente da implicação, podemos deduzir o consequente, né? A outra é a eliminação de negação, que a gente chama de não e.
O nome eliminação de negação não é um nome muito bom. Eu acompanhei a terminologia do livro do Note, né? Porque na verdade uma negação não pode ser eliminada. O que pode ser eliminado é uma dupla negação. O nome mais correto para essa regra seria a eliminação da dupla negação. Diz que não alfa, né? Se eu tenho em alguma linha da prova não alfa, eu posso introduzir na prova alfa, né? Eu posso deduzir alfa a partir daí. A regra introdução de conjunção, né? Que é o EI, né? Introdução de conjunção, né? Diz que se eu tenho alfa e beta em duas linhas da prova, então eu posso deduzir alfa e beta, né? A gente tem também a regra da eliminação da conjunção, que é o não E, né? Que diz que se eu tenho a fórmula alfa e beta, para qualquer alfa e beta, então eu posso deduzir, ou, se eu quiser, ou alfa ou beta, né? Por quê? Porque a gente já sabe que a conjunção diz que as duas coisas são verdadeiras, então, obviamente, eu posso, cada uma é verdadeira independente da outra, então eu posso deduzir ou alfa ou beta, o que eu queira, né? Aí depende da prova, da minha estratégia de prova. Introdução da disjunção, né? Que é o OI, né? De introdução da disjunção, né? Então, diz que de alfa a gente pode deduzir alfa ou beta, ou então beta ou alfa. Isso ao gosto do freguês, né? Isso depende do que eu preciso na prova, da minha estratégia de prova, né? E esse beta é qualquer coisa, né? É um beta qualquer, né? Ok? Depois a eliminação da disjunção, né? A eliminação da disjunção é uma regra bem mais complexa que a eliminação da conjunção, né? Porque eu não posso simplesmente de alfa ou beta deduzir alfa ou deduzir beta, né? Por quê? Porque em alfa ou beta eu não sei qual dos dois é verdadeiro. Eu sei que um dos dois pelo menos é verdadeiro, mas não sei qual deles é verdadeiro. Este é o problema. Na conjunção é diferente. Alfa e beta eu sei que os dois são verdadeiros, por isso que eu posso deduzir alfa ou beta. Agora não. Então, de alfa ou beta, mas eu preciso de mais coisa. Eu preciso da disjunção alfa ou beta, né? Então de alfa ou beta. Alfa implica gama e beta implica gama, então eu tenho que ter o primeiro operando, né, da operação de disjunção como antecedente de uma implicação que tem gama como consequente, e o segundo operando, né, o segundo disjunto, né, o beta, como antecedente uma implicação que também tem como consequente o mesmo gama. E aí, então, dadas essas três coisas, veja, a eliminação da disjunção precisa de três linhas da prova. Precisa da disjunção e dessas duas implicações, então aí nós podemos deduzir gama, né? Vamos ver como se usam essas regras. Vocês vão ver que vamos introduzir exemplos para cada coisa. Introdução de bicondicional, né? Que a gente representa assim, né? Diz que se de alfa implica beta e beta implica alfa, podemos deduzir alfa equivalente beta. Alfa bicondicional beta. E a eliminação do bicondicional, né? Então, de alfa, né? Se eu tenho numa linha da prova alfa bicondicional beta, podemos deduzir, então, introduzir em uma outra linha da prova ou alfa implica beta ou beta implica alfa. Né? Muito bem. Agora nós temos que ver vários exemplos, né? Os exemplos são do livro, né? Então lá no livro tem explicações adicionais, né? Então, por exemplo, esse primeiro exemplo é o 3.4 da página 102 do livro do Note, né? Então vamos lá. Então queremos provar não beta implica Q implica R. Desculpe, não beta não P implica Q implica R, não P Q. Daqui eu posso deduzir então R. Então o que eu quero provar é R a partir dessas premissas. Quantas premissas nós temos? Nós temos uma, duas, três premissas. A primeira coisa que eu faço, né? Eu não sei se vou precisar de todas as premissas, mas normalmente o enunciado da prova, né, nesses exercícios do livro, já fornece as premissas que são necessárias. Normalmente tem que introduzir as três, né? Então eu introduzo direto as três, né, usando aquela regra P, premissa, né? Então na primeira linha eu introduzo a primeira premissa, justifico entre colchetes como P, introdução de premissa. Depois, na segunda linha, introduzo não P na prova, né, segunda premissa, e na terceira linha introduzo o Q, né? Muito bem. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um modus ponens. Observem que com a linha 2 e a linha 1, eu posso fazer, eu tenho o antecedente desta implicação, né? Tenho esse antecedente, posso obter, introduzir em uma nova linha da prova, o consequente,
que é Q implica R. Isso é modus ponens 2, 1. Por que eu coloquei 2, 1 e não 1, 2? O livro do Note, ele frequentemente não é tão rigoroso nisso, mas eu tentei, porque depois esses números vão ser importantes. A gente vai fazer umas deduções que envolvem manipulação da ordem desses números, enfim. Então eu mantenho sempre isso bem rigoroso, tá? Não vou ser tão rigoroso numa avaliação de uma prova, tá? Mas é interessante manter esse rigor, né? Porque depois, em determinados momentos, a ordem desses números, os números, a gente vai manipular esses números e vai conseguir fazer coisas muito legais, tá? Então, por que eu coloquei a linha 2, que é o antecedente da implicação, antes da linha 1, que é a implicação em si? Pela regra, a gente vai sempre fazer assim, né? Então, a regra modus ponens, a regra exige alfa e alfa implica beta. Como primeiro eu coloquei na definição da regra o antecedente alfa e depois a implicação, né? Então eu vou seguir essa ordem, né? Então aqui na aplicação da regra modus ponens, primeiro eu uso a linha 2 e depois a linha 1, né? Então modus ponens das linhas 2 e 1. Então, eu deduzo que implica R, né? E agora, modus ponens das linhas 3 e 4, né? 3, na linha 3 eu tenho o antecedente da implicação da linha 4, posso deduzir o consequente, que é R, e conseguimos chegar onde queríamos, nós provamos aqui a proposição que a gente queria provar. O próximo é provar não P implica não Q, não P, e daqui eu posso deduzir Q. Então, nós temos duas premissas, introduzimos as duas premissas nas linhas 1 e 2. Aqui nós temos uma eliminação da negação na linha 2. Observem, a eliminação da negação, como eu falei, é melhor dito como eliminação da dupla negação. Duas negações juntas, elas se aniquilam, né? Elas se aniquilam mutuamente, ok? Elas podem ser eliminadas, mas sempre duas a duas, ok? Então, observem que essas duas que estão na frente podem ser usadas na regra da negação. E lá na regra da negação tem o não alfa. Qual seria o meu alfa? O meu alfa seria não P, correto? Vamos lá de novo. Só para ver direitinho como é que eu estou fazendo, né? Então, na eliminação da negação, tem o não alfa. Daqui eu posso deduzir alfa. Então, na frente do alfa, eu tenho duas negações. Estão aqui, e meu alfa é não P. Então, eu posso deduzir por eliminação da negação na linha 2, não P, que é o meu alfa. Observem, a terceira negação permanece. Entendam bem isso. Pensem bem nisso no que eu fiz, ok? Muito bem. Agora, eu faço o modus ponens da linha 3 com a linha 1, né? E deduzo não P. Introduzo isso na quarta linha, né? Cuja justificativa, então, é MP 3.1, né? E agora, na linha 4, eu posso fazer, de novo, a aplicação da regra negação, eliminação da negação, né, na quarta linha, e vou obter Q, que é aquilo que eu queria obter, então está aprovado, né? Vamos para a próxima. Então, provar, então, P implica Q e R, P, daqui eu posso dizer P e Q, ok? Então, temos duas premissas, né? Introduzimos, então, usando a regra P, nas duas primeiras linhas, as duas premissas. Aqui nós já de cara vemos que dá para fazer um modus ponens, porque na linha 2 eu tenho o antecedente da implicação da linha 1, modus ponens 2.1, obtenho o consequente, que é Q e R, ok? Muito bem. E agora, o que nós fazemos? Fazemos a eliminação a eliminação da conjunção da linha 3, né? A gente sabe que na eliminação da conjunção, se eu tenho Q e R, eu posso tanto obter Q quanto R, né? Obtenho Q. Por que eu precisava do Q? Porque o que eu quero obter é P e Q. P eu já tenho na linha 2. Me falta o Q para mim fazer a introdução da conjunção. E é isso que eu obtive com essa eliminação aqui na linha 3. Observe que agora o exercício está mais sutil, né? Já tem uma certa estratégia. E com o Q e com o P da linha 2, eu posso fazer, então, a introdução da conjunção e obter, então, o P e Q, e está provado. Provar P e Q, daqui eu posso dizer Q e P, né? Essa, então, seria mais ou menos uma prova da regra da comutativa, né? A gente sabe que a conjunção é comutativa, eu posso trocar, né,
os conjuntos, né? Os operadores, que são chamados de conjuntos. Eu posso trocar esses conjuntos, né? numa conjunção, né? Então vamos lá. Então só temos uma premissa, né? Que é P e Q. Introduzimos essa única premissa na primeira linha. Né? Bom, a gente tem que obter o quê? Para poder fazer Q e P, nós temos que ter numa linha o Q, numa outra linha o P, para ir fazer a introdução da conjunção. O que a gente faz? Elimina aqui na linha 2, usa a linha 1, faz a eliminação da conjunção, obtém o P. E na linha 3, de novo, usando a linha 1, fazemos a eliminação da conjunção e obtemos o Q, né? Lembrando que na eliminação da conjunção, se eu tenho alfa e beta, eu posso tanto deduzir alfa quanto deduzir beta. Isso depende da minha estratégia. Aqui eu precisava dos dois, né? Então, na linha 2, eu obtive o P, na linha 3, eliminei e obtive o Q. Agora sim, eu tenho o P e Q, eu posso fazer a introdução da conjunção, né? Então, aplicamos, tá? E aí, a ordem é que é importante, né? Porque se eu fizer a introdução da conjunção das linhas 2 e 3, pela ordem que eu coloquei lá, introdução das linhas 2 e 3, eu obteria P e Q, que eu já tenho na linha 1, que não é o que eu quero. Eu quero Q e P. Então, eu tenho que tomar na ordem inversa. Eu tenho que fazer a introdução da conjunção das linhas 3, que é o primeiro conjunto que eu quero, e 2, que é o segundo. Então, vê que a ordem, ao livro do Note, frequentemente ele passa um pouco por cima disso, né? As minhas soluções eu tento deixá-las mais formais, né, para que vocês percebam a sutileza das coisas, né? Então, introdução da conjunção nas linhas 3, 2, então eu obtenho aquilo que eu quero, está aprovado, ok? Provar que de P eu posso deduzir P e P, né? Então, introduzimos como premissa o P, né? Premissa, né? Aí a pessoa vai dizer, bom, agora tem que fazer uma introdução da conjunção, só que a introdução da conjunção precisa ter duas linhas, ter o alfa e o beta para obter alfa e beta, né? Só que eu posso usar, não tem problema nenhum de usar a mesma linha quantas vezes eu quiser, tanto na mesma linha quanto em diversas linhas seguidas, né? Fiz isso inclusive no anterior, usei a linha 1, fiz a eliminação da conjunção na linha 1 duas vezes, né? Usei a regra na linha 1 duas vezes, na linha 2 e na linha 3, né? Posso usar aqui na mesma linha. Observe que esses números de linha são muito importantes, né? O que eu faço? Eu faço a introdução da conjunção usando duas vezes a linha 1. Eu uso tanto o alfa como o beta, a linha 1 que é o P, e obtenho evidentemente P e P, que é aquilo que eu queria, e está aprovado, né? Então, introdução da conjunção nas linhas 1 e 1. Né? O próximo exercício, então, é provar, então, que a partir de P eu posso obter P ou Q e P ou R. Bom, a estratégia aqui é a seguinte, pessoal. O que eu quero obter é uma conjunção desses dois parênteses. Então, a gente sabe que para obter uma conjunção, eu tenho que ter os dois conjuntos e aí aplicar a introdução da conjunção, correto? Ok, então eu tenho que obter os dois conjuntos, são os dois parênteses. Então, eu tenho que obter P ou Q e P ou R. Observe que eu introduzo na linha 1. Observe como é fácil. Introduzo na linha 1 a premissa, que é P, né? Só tem uma premissa, né? Para obter P ou Q é fácil. Eu faço introdução da disjunção na linha 1. Lembrando que, diferente da conjunção, que para fazer a introdução tem que ter o alfa e o beta, para fazer alfa e beta, a adjunção, percebam lá na regra, a adjunção para obter alfa ou beta, basta ter ou o alfa ou o beta, pessoal. Tá? Percebam isso. Para adjunção só tem que ter, para a conjunção tem que ter os dois para fazer a introdução. Para fazer a introdução da adjunção, só preciso ter um dos dois. Na linha 1 eu tenho P, eu obtenho então esse primeiro parênteses, P ou Q. O segundo parênteses também é barbada, na linha 3 eu faço de novo introdução da adjunção na linha 1 de novo, né? P ou E, agora eu faço a introdução com R, né? Eu posso introduzir com qualquer coisa, né? E agora então eu tenho os dois conjuntos que eu precisava, né? Os dois parênteses, e eu faço então a introdução da conjunção nas linhas 2 e 3, ok? É fácil. Bem, pessoal, provar, aqui nós temos algo bem legal, né? Eu quero provar S e T, tá? Esse aqui é o consequente dessa dedução, né? O que eu quero provar, a partir de tudo isso aqui, né? Quantas premissas eu tenho? Eu tenho uma aqui, eu tenho duas,
eu tenho 3, eu tenho 4 e eu tenho 5. Eu tenho que introduzir 5 premissas, 5 regras P. Então, da linha 1 até a linha 5, eu introduzo as 5 premissas. Ok. Qual é a estratégia para obter S e T? Bom, a gente sabe de novo que para obter uma conjunção, eu preciso obter os dois conjuntos, o S e o T, e aí fazer uma introdução da conjunção. Então, eu tenho que obter o S e o T. Veja que o S e o T estão no consequente dessas duas, estão no consequente o S dessas duas implicações e o T dessas duas implicações. Bom, se eu quisesse obter isso por modos ponens, tá? Para obter o S, eu teria que ter o P, não tenho, o Q, não tenho, e para obter o T, eu teria que ter o P, não tenho, ou o R, não tenho. Então, por modos ponens, não há como obter isso. Mas observem, nós temos como obter disjunções. Veja que aqui, por eliminação da conjunção, podemos obter disjunções. E isso indica a possibilidade que, com essas implicações, eu possa fazer, então, eliminação da disjunção. Lembre-se, a eliminação da disjunção é aquela que eu preciso da disjunção e das duas implicações. Vamos ver. Então, vamos lá. Então, primeiro eu preciso das disjunções, então eu preciso aplicar a eliminação da conjunção duas vezes aqui, né? Aplico primeiro, na linha 6, a eliminação da conjunção, eliminação da disjunção. Para obter a eliminação da disjunção, primeiro a eliminação da conjunção. Obtenho a eliminação da conjunção aqui, na linha 6 eu obtenho P ou Q. Observem que eu tenho a disjunção P ou Q, tenho a implicação P implica S, e tenho a implicação Q implica S. Então, eu tenho uma implicação alfa ou beta, e eu tenho alfa implica gama, beta implica gama, posso deduzir o gama. Lembre-se disso. Podem dar lá uma olhada na regra, ok? Vamos lá. Está aqui, ó, eliminação da disjunção. Tem um alfa ou beta, um alfa implica gama e um beta implica gama, podemos deduzir gama, né? Então, vamos lá. Já que estamos aqui, né? Então, eu tenho um... Opa, onde é que está? Está aqui. Eu tenho um alfa ou beta, tenho um alfa implica gama e o beta implica gama. Posso deduzir o gama, que é o S. Isso é eliminação da disjunção nas linhas 6. A ordem é por quê? Porque lá eu coloquei a ordem que eu uso ali na justificativa, os números das linhas da justificativa, eu coloquei lá na regra, primeiro a disjunção, depois a primeira implicação que usa o alfa, depois a segunda implicação que usa o beta. Então, aqui é a eliminação da disjunção na linha 6, linha 2, primeira implicação, e linha 3, segunda implicação. Então, deduzi S, ok? Agora eu tenho que deduzir T. Observem que aí eu faço o quê? Eu faço a eliminação da conjunção para obter esse segundo parênteses, que é essa disjunção aqui, P ou R, e eu tenho P implica T, R implica T. Posso aplicar de novo a eliminação da disjunção. Essa regrinha é bem complexa, né? A gente tem que se ligar bem. Observem a estratégia que eu estou usando, obter o S e o T para depois fazer a introdução da conjunção. Então, aqui, para obter o T, faço a eliminação então, da disjunção na linha 8, que é onde está a disjunção, 4, que é a primeira implicação, e 5, que é a segunda, posso obter o T, que é o gama, né? É o consequente das duas implicações. Eu deduzo o T na linha 9, e agora eu posso fazer, então, a introdução na linha 7, na linha 9, eu posso fazer a introdução e obter ST, que é aquilo que eu queria obter, e está provado, foi deduzido, ok? Agora, provar F bicondicional, provar F a partir de F bicondicional S ou D, e S. Então, nós temos duas premissas, introduzimos as duas premissas nas duas primeiras linhas, né? Observem, para obter o F, né, eu preciso do quê? Como a partir do bicondicional eu posso obter implicações, né? Eu posso obter uma implicação que tem o F como consequente. Veja que aqui eu poderia fazer duas possibilidades de eliminação do bicondicional aqui nessa primeira premissa. A primeira é obter F implica S ou D. Isso não nos serve, porque eu não consigo deduzir F por modus ponens se o F está no antecedente de uma implicação. No modus ponens, eu só consigo deduzir o consequente. Então, o que eu desejo é obter S ou D implica F. Se eu conseguir S ou D, eu tenho F por modus ponens. E é isso que eu faço. Então, na linha 3, eu faço eliminação
do bicondicional na linha 1, né? Só que eu não faço F implica S ou D, mas S ou D implica F. Eu precisava o F no consequente da implicação para fazer um eventual modus ponens. Para fazer o modus ponens e obter F, eu preciso de S ou D. Mas como eu tenho S na linha 2, é fácil obter S ou D na linha 4 por introdução da disjunção na linha 2, né? E agora eu posso fazer o modus ponens da linha 4 com a linha 3 e obter o F, que é o que eu queria, está aprovado. Ok? O último exemplo, então, de regras não hipotéticas é a partir de P bicondicional Q, obter Q bicondicional P, que é mais ou menos a prova da comutatividade da equivalência do bicondicional, né? Ok, pessoal? Então, como é que a gente faz isso? Né? Nós temos uma premissa, introduzimos a única premissa na linha 1, né? E agora podemos fazer duas eliminações do bicondicional. Uma para obter P implica Q, a outra para obter Q implica P. E agora podemos fazer a introdução do bicondicional, mas trocando a ordem. Se eu fizer a introdução do bicondicional pegando 2, 3, eu vou obter o mesmo P bicondicional Q, mas eu quero Q bicondicional P. Então, eu tomo na ordem trocada. Eu fiz a eliminação numa ordem e tomo ela ao contrário, né? Eu faço a introdução do bicondicional na linha 3 e 2 e vou obter, então, Q bicondicional P, que é o que eu queria obter, né? E está aprovado, então, este último exemplo. Ficamos por aqui. Na próxima videoaula, seguimos agora com as regras hipotéticas, né? É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Tchau!